Olá, tudo bem? Eu sou a Sheila, do ateliê Sheila Silva, e atendendo a pedidos, hoje eu trouxe mais uma aulinha para vocês. Essa linda nécessaire. Aqui no ateliê eu vendo muito bem ela, e eu vendo como nécessaire básica, porque ela é bem basicona mesmo, ela tem apenas um zíper, tá? Mas aqui dentro cabe lenço, cabe fralda, cabe pomadinha, cabe os produtinhos de higiene do bebê. Então ela é um modelo muito procurado aqui no ateliê e ela é uma peça super rápida de fazer, super prática e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então vem comigo, me acompanhem nessa aula. Então agora a gente vai dar início à montagem da nossa nécessaire. Eu vou falar aqui agora os materiais que a gente vai precisar. Aqui eu já tô com os meus dois cortes das partes principais, né, da nécessaire. Essa aqui é a base da nécessaire. Eu já tô com os cortes de tecido estruturados na manta R2, tá? Aqui eu usei a manta R2. Eu fiz uma telacê, vocês podem ficar à vontade para estruturar do jeito de vocês, tá? Pode ser um quilting livre, enfim, fica a critério de vocês. Então, aqui eu tenho dois cortes de 25 centímetros de altura por 30 centímetros de largura. E eu fiz uma caixinha de leite, ó, de 4 centímetros, tá? Então, aqui eu tirei um quadradinho de 4 centímetros, 4 aqui, 4 aqui, tá? E, então, aqui a minha base, né, da nécessaire, os dois cortes de 25 por 30, com a caixinha de 4 centímetros, já estruturados na manta R2. Eu vou fazer um detalhe na frente dessa nécessaire com tecido. Então, aqui, tá, deixa eu ver aqui o tamanho. Então, aqui eu peguei dois cortes de tecido de 8 centímetros, né? Dois cortes da largura da minha nécessaire. Então, tá um pouquinho maior do que 30 centímetros aqui. Então, eu peguei dois cortes de 8 porque já tava cortado, era um barrado de fralda. Então, eu quis aproveitar esse corte de tecido. Mas esse detalhe na frente vai ficar a critério de vocês, a forma que vocês vão fazer, tá? Então, eu peguei os dois cortes de 8 centímetros de altura por 34, mais ou menos, de largura. Tem que sobrar um pouquinho aqui pra gente trabalhar com folga e refilar depois, tá? Então, eu peguei os dois cortes, um eu deixei assim e o outro eu dobrei ao meio e passei. Então, ficou com 4 centímetros. Porque eu vou fazer um detalhe, eu vou costurar um no outro, tá? Eu vou costurar um no outro, já mostro pra vocês, e depois eu peguei um corte de renda e vou costurar aqui, vou fazer um detalhe. Poderia ser um corte de uma cor, outro corte de outra, por exemplo, um amarelo assim, combinando, pra fazer um detalhe aqui na parte de cima. Poderia ser esse corte aqui maior e esse debrum, no caso, usar um debrum aqui mais estreito. Então, aqui vai ficar da criatividade de vocês. Eu tô reaproveitando uns tecidos que eu já tinha cortado, tá? Então, os tecidos aqui do detalhe, uma rendinha pra dar um charminho. Aqui eu tô com os dois cortes de tecido pro forro, tá? No mesmo tamanho, com a caixinha de leite também. Igual a base da nécessaire, eu cortei esse tecido de forro pela base da nécessaire. E aqui a minha parte do zíper, tá? E aí deixa eu explicar pra vocês aqui. O meu zíper já está com cursor. Eu corto um pedaço de zíper aqui no tamanho da nécessaire, coloco o cursor. E depois eu vou cortar esse zíper aqui, de forma que ele fique 3 centímetros menor, tá? 3 centímetros menor do que a largura da minha nécessaire. Por quê? Porque eu vou fazer um acabamento nesse zíper, nas laterais, para que eu não passe costura. Quando eu for fechar a nécessaire, eu não vou costurar por cima do zíper, então não vai ficar aquela costura grossa de zíper, tá?
E eu já vou fazer a montagem desse zíper, vocês podem ficar tranquilas. Já vou fazer a montagem desse zíper. Então, essa minha necessaire tá com 30, então eu cortei o meu zíper com 27. Para qualquer tamanho de necessaire que vocês forem fazer, descontem os 3 centímetros, tá? Vocês podem usar outras medidas. Na hora do zíper, descontem 3 centímetros. Lembrando que se for uma peça com abertura muito pequena, vai descontar ali mais os 3 centímetros, talvez a abertura não fique funcional. Mas para uma peça, quando tem uma abertura assim maior, aí dá tranquilo, tá? Então, aqui o meu zíper, que tá com 27 centímetros, já tá com o cursor passado, isso é muito importante se atentar, tá? Cursor passado. E aqui, ó, eu fiz 2 cortezinhos de tecido, pode ser, né, igual ao necessaire, igual o verdinho, fica a critério de vocês, que façam um composê aqui, né? Eu cortei 2 quadradinhos de 5 centímetros. Então, eu dobrei as 2 pontas ao meio, certo? Então, aqui, ó, dobrei, passei e depois eu dobrei de novo. Então, eu fiquei com 2 acabamentos pro meu zíper, tá? Que a gente vai usar aqui pra fazer a montagem desse zíper agora. Então, vamos lá pra máquina. Então, agora, como é que eu vou montar esse zíper? Eu vou pegar esse tecido, tá? Esse que eu dobrei aqui. E eu vou encaixar o tecido aqui no zíper, tá? Vou encaixar. Então, o meu zíper, ele tá batendo aqui, ó, tá? Então, eu vou abraçar o meu zíper com esse tecido. O meu zíper tá batendo aqui no final do tecido mesmo, tá? E eu vou passar uma costurinha nesse zíper aqui na beiradinha, fechando esse tecidinho aqui. Retrocesso é muito importante. Então, aqui, ó, reparem como fica, ó, tá? Aqui fica sobrando mesmo, depois a gente vai refilar. E a gente vai repetir o mesmo processo no outro lado. A gente vai abraçar o zíper aqui, a ponta do zíper, e vai passar a costura. Certo? Então, agora a gente pode refilar aqui, bem rente ao zíper. E a gente já vai aproveitar que a gente tá com esse zíper na mão e a gente vai dobrar ele ao meio, tá? A gente vai dobrar o zíper ao meio e vai fazer um piquezinho aqui, bem pequeno, tá? Só pra gente saber que aqui é o meio desse zíper, porque a gente vai precisar se basear pelo centro pra pregar na necessaire. Então, a gente encontra o meio do zíper nos 2 lados, tá? Então, aqui, ó, deixa o zíper bem certinho. E faz um piquezinho bem pequenininho. Então, ó, a gente encontrou o meio aqui e o meio aqui, certo? Agora, a gente vai fazer a montagem do detalhe na necessaire. Lembrando que é um detalhe opcional. Se vocês quiserem fazer uma necessaire toda lisa, assim, ó, sem nenhum detalhe, também dá super certo, tá? Então, agora eu vou pegar, vou costurar uma faixinha na outra. Um pezinho de máquina aqui. Tá? Costurei. E agora, eu vou levar lá no ferro e eu vou abrir essa costura.
Então, agora eu fui lá no ferro e eu assentei aqui as costuras. E eu vou costurar essa rendinha aqui nessa rente à emenda, tá? Eu vou costurar a rendinha aqui rente à emenda que eu fiz. Então, agora eu vou costurar a rendinha aqui rente à emenda. Então, rendinha costurada. Agora, eu fiz uma marcação aqui, ó, na nécessaire, da altura, tá? Então, eu medi aqui, ó, a minha faixinha tá dando 11 centímetros. Então, eu marquei aqui, ó, da base de baixo, né? Da extremidade de baixo até em cima, 11 centímetros. Essa faixinha pode ser feita mais larga também, tá? Com até 15 centímetros fica bem legal também. Essa que eu tô fazendo com 11, porque era a largura dos tecidos que eu já tinha cortado, tá? Então, vai ficar um detalhezinho bem pequenininho na parte de baixo. Mas com até 15 centímetros também fica bem bacana. Então, eu fiz essa linha aqui, né? Na altura do meu barrado. E eu vou me guiar, né? Eu vou costurar esse barrado aqui me guiando por essa linha. E depois é que eu vou prender o barrado no restante da parte de baixo. Já vou mostrar pra vocês. Então, eu vou usar a minha linha aqui como guia, tá? Vou posicionar aqui o barrado rente à linha. E vou passar uma costura bem na beiradinha, prendendo o barrado aqui. E agora, eu prendi aqui em cima, então agora eu vou passar uma costura aqui, tá? Em toda a volta da nécessaire até chegar aqui, né, no barrado, pra prender esse tecido. Eu vou sentindo aqui embaixo e vou costurando. Costurei. E agora eu vou refilar. Aqui eu vou virar pra mostrar pra vocês, ó. Eu vou refilar, tá? Aqui. Do outro lado também, refilar onde precisa pra gente dar continuidade à montagem. E nós vamos encontrar também o meio dessa peça, tá? Assim como a gente encontrou no zíper, a gente vai encontrar o meio aqui. Então, a gente vai dobrar, né, o meio no sentido da largura, do 30 centímetros, tá? Então, a gente vai dobrar e vai dar um pequeno... Na verdade, aqui eu não vou fazer pique, eu vou marcar. Você faz um risco ou com a caneta, que apaga com o ferro, ou coloca um alfinete, porque aqui a gente tem a costura que prende o matelassé, né? Que a gente faz uma costura quando a gente faz o matelassé, ó. Antes de cortar, para que essa costura prenda o matelassé e ele não fique escapando. Então, se a gente fizer um pique aqui, vai desmanchar essa costura. Então, eu não faço pique. Ou eu marco a caneta, que agora ela não tá aqui perto de mim, então eu coloquei um alfinetezinho indicando que aqui é o meio. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper, que já está com o cursor, não esqueçam, e também com as pontas, como eu ensinei no início. Eu vou unir aqui meio do zíper com o meio da peça. E eu vou prender esse zíper com uma costurinha
de segurança bem na beiradinha, só para esse zíper não sair do lugar. E eu vou começar costurando ele do meio para cá, depois eu viro e costuro o outro lado sempre do meio, porque pode dar uma repuxada e aí ficar mais para um lado do que para o outro, e a gente precisa desse zíper centralizado, ok? Então, a gente alinha o zíper aqui, a extremidade do tecido, né, da peça estruturada, e passa uma costura bem na beiradinha, só para prender esse zíper aqui. E agora eu vou virar do outro lado. Coloco o cursor para lá, para ficar mais fácil para mim trabalhar. E ajeito aqui o meu zíper e faço a costura. Lembrando que esse desconto do zíper aqui que eu dei, que eu falei para vocês no final, 3 centímetros menor, que eu tô trabalhando com uma máquina com um calcador de reta industrial, né? A minha reta industrial. Então, o calcador tem a margem de meio centímetro. Então, se você estiver trabalhando com uma máquina doméstica, que o calcador é mais largo, você tem a opção de jogar a agulha para o canto, para essa margem de costura ficar com meio centímetro, ou você tem a opção de fazer o cálculo de quanto de área, né, que o seu calcador de máquina consome. Eu acredito que o calcador faz muito tempo que eu não uso, mas eu acho que é 1 centímetro, né? Então, daí vocês fazem esse cálculo, que vocês já devem estar habituadas a trabalhar com a margem de costura para o calcador de vocês, tá? Então, voltando aqui à montagem da nossa peça, eu fixei o meu zíper aqui, tá? Com a costurinha na beiradinha, a costurinha de segurança. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma parte do meu forro, aqui, e eu vou colocar direito do meu forro, aqui, o direito do meu forro aqui sobre o direito da minha peça, tá? Então, aqui tá o zíper vai ficar no meio do sanduíche. Então, eu venho aqui, ajeito esse meu forro nas extremidades aqui, né? Alinho ele aqui. Se quiser tirar o meio do forro também pode tirar. E agora eu vou passar uma costura aqui, agora sim, com um pé de máquina. Eu não troco o calcador, eu não uso o calcador para zíper, tá? Eu uso o meu normal. E dá certo, vocês vão ver. Então, eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. Retrocesso no início e no final. Para facilitar a costura, eu vou passar o zíper, né? O cursor, na verdade, lá pro outro lado, pro lado onde eu já passei com a costura. Então, eu costurei, o meu forro tá aqui, tá? Então, tá aqui o meu forro, a minha parte da nécessaire e o meu zíper tá aqui, ó, no meio do sanduichinho. Então, eu vou virar esse forro pro outro lado, tá? Vou virar o forro pro lado de lá e vou ajeitar aqui, ó, o forro pra cá, o zíper pro lado de cá, o forro aqui encostando na manta. E eu vou passar uma costura para rebater esse zíper aqui. Eu gosto de passar com um pezinho de máquina, então, essa parte aqui, ó,
eu uso como guia pro meu pé. Eu não passo a costura bem na beiradinha, eu gosto de deixar a margenzinha. Então, aqui, ajeita bem o forrinho, tá? Ajeita bem o forrinho aqui pra baixo, pro lado de cá. Ajeita bem o zíper pro outro lado de cima e passa a costurinha. Nesse momento aqui, se você quiser usar a mesma linha que você fez o matelaçado, pode usar. Eu troquei a linha para fazer a costura aqui do meu tecido, do meu detalhe de tecido. Mas esse verde, ele tem nessa composição, então eu vou manter ele, tá? Mas se você quiser trocar pela mesma linha que fez o matelaçado, também fica bem legal. Então, a gente já fez uma parte, tá? Já tá montadinho, ó, com o nosso forrinho aqui atrás. Olha como é que fica. Ó. E agora, a gente vai fazer o mesmo procedimento no outro lado. Então, eu pego a outra peça, tá aqui a minha caixinha de leite pra parte de baixo. Então, eu vou tirar o meio aqui em cima. Tiro o meio da nécessaire, né, da minha parte estruturada. Encontro o meio. Tá? Encontrei o meio. E agora eu venho com... Lembrando que agora o zíper já está na minha outra parte. Então, aqui tá o meio da minha nécessaire. E aqui tá o meu zíper. Eu vou encontrar o meio do zíper com o meio da nécessaire. Certo? Lembrando que a minha parte da nécessaire está com o direito voltado para cima e o meu zíper com o direito beijando a frente da nécessaire. Então, aqui tá o meu carrinho de zíper, ó. Esse carrinho vai encostar aqui na nécessaire. E aí, eu encontro o meio, né? O meio do zíper com o meio da nécessaire e vou passar uma costura do mesmo jeito que eu passei a primeira, do meio pra fora, depois eu viro e passo no outro sentido. Costura na beiradinha. Deixa eu jogar o meu zíper pro lado de lá. Vou trazer mais pra cá. As clientes adoram. Então, aqui, costuramos o nosso zíper na outra parte. E a gente vai vir com o forro, da mesma forma que a gente veio na primeira vez. Direito do forro, beijando aqui, ó. O direito do outro forro, tá? Então, a gente coloca aqui em cima, ajeita e agora passa a costura com o pé de máquina. E agora, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vira, né, o forro pro lado de lá, né? E a gente vai abrir a peça, ó. Vai ficar assim, ó. Então, aqui tá a parte que a gente já fez, já costurou e já rebateu. E aqui, desse lado, ó. Desse lado, tá a parte do forro que a gente acabou de costurar e ainda falta rebater. Então, a gente vai rebater
essa costura agora. Como é esse zíper aqui que a gente já faz o acabamento antes, não dá pra desmembrar, né? Normalmente, se a gente fosse montar uma outra nécessaire que o zíper não tivesse esse acabamento, a gente ia abrir o zíper, botar uma parte para um lado, outra parte para o outro, mas vocês vão ver que assim não é complicado, tá? A partir do momento que vocês forem fazer, vocês vão vendo que a montagem vai se desenrolando naturalmente. Então, tá aqui, falta só rebater a costurinha aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, ajeitar o forro pra lá. Pezinho de máquina. Ajeita o forro, ajeita o zíper. Aqui a nossa nécessaire tá quase montada, ó. Parte para um lado, uma parte para o outro. E se a gente virar do outro lado, tá as duas partes de forro, certo? Os dois forros virados para o lado direito. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa nécessaire. Tá? A gente vai fechar essa nécessaire. Não vai ter viés, vai ser bem facinho de fechar ela. Então, isso que a gente fez, ó. A gente jogou as partes com manta para um lado, aqui, tá? E os dois forros para o outro lado. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai alfinetar, tá? Ó, a gente vai juntar aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, a gente vai juntar aqui o início da manta com o início da manta. Tá? Então, vamos juntar aqui, ó, as duas partes bem certinho. Da mesma forma, o forro, certo? E o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura, ó. A gente vai passar uma costura aqui, ó, em toda a lateral, tá? Do início da caixinha de leite até o final aqui, que é o início da caixinha de leite, na parte estruturada. Vamos virar. Aqui na parte estruturada, a gente vai passar uma costura fechando tudo aqui, tá? Daqui a aqui, fecha tudo. Vamos virar e vamos costurar essa lateral toda também até o final. Aqui, quando a gente chegar nessa ponta aqui do forro, o que a gente vai fazer? A gente vai costurar daqui até aqui, a gente vai deixar uma abertura aqui, ó, tá? A gente vai costurar só um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. A gente vai deixar uma abertura aqui, que é por aqui que a gente vai desvirar a peça, tá? Pra fazer a limpeza. Então, essa não é com viés, essa vai ser costura embutida, né? Costura limpa, que a gente fala. Então, aqui vai ficar um pedaço. Então, vocês vão costurar toda a volta, salvando as caixinhas de leite, que depois a gente tem que fazer a dobra, tá? Então, costura a lateral, a outra lateral, costura aqui a parte de baixo toda e o forro deixa a abertura para desvirar. E depois a gente monta as caixinhas de leite. Então, vamos lá. Eu gosto de costurar aqui a parte da manta, depois eu costuro a parte do forro. Mas eu poderia vir costurando tudo, mas aqui pra ficar bem certinho, eu gosto de fazer assim, dessa forma. Tá? Então, costura aqui. Agora, a gente vai fechar o forro. E agora, a gente vai fechar as caixinhas de leite, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente puxa, ó, de forma como se a gente fosse abrir
tá? Como se a gente fosse abrir esse buraquinho aqui. E quando a gente puxa para abrir, ele já forma a caixinha de leite, tá? Então, aí a gente une essa costura aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. A gente vai ter que encontrar essa costura com essa costura. E quando a gente abre aqui, ó, elas já se encontram. Elas já se encontram e a gente vem e passa uma costura fechando aqui, ó, com um pezinho de máquina. E eu gosto de abrir, tá? Abrir as costurinhas, uma para um lado, outra para o outro, para não ficar grosseiro, ficar com acabamento muito mais bonito. Então, a gente ajeita, costura. E a gente faz isso nos 4 cantos, nos 2 de forro e nos 2 de manta. Pronto, a gente costurou todos os lados. E agora a gente vai desvirar a peça por essa abertura aqui. Então, a gente abre o zíper. Tá? Então, o meu zíper tá aberto. Eu vou colocar a minha mão até aqui, ó. Tá? Ó, minha mão tá aqui, ó. Porque dessa forma vai ser mais fácil. Então, devagarzinho, eu já vou tentando trazer essa ponta, né? Uma das pontas da extremidade pra fora, tá? E eu vou desvirando com bastante cuidado, bastante paciência. Se vê que deixou uma abertura muito pequena aqui no forro, que vai ter que forçar pra puxar de tal forma que aqui vai rasgar, então é melhor desmanchar e abrir um pouquinho a costura e dar o retrocesso novamente para deixar essa abertura um pouco mais aberta. Eu vou medir aqui para vocês com quanto que eu deixei a minha de abertura. Ó, essa abertura do meu forro eu deixei com 12, mais ou menos 12, tá? Então, agora a gente vem, a gente ajeita. Quero mostrar pra vocês aqui a lateral como é que fica. Mas deixa eu ajeitar aqui a minha peça. Já vou aproveitar, eu já vou fechar aqui, ó, a minha aberturinha do forro. Então, como é que eu fecho? Como os dois inícios, né, aqui já foi costurado e aqui também já tem uma costura, então ele mesmo faz a dobrinha, olhem só. Quando você estica assim, ó, o tecido automaticamente já faz a mesma dobrinha, né, que tá de margem de costura. Então, você só ajeita, tá? E eu passo uma costura bem na beiradinha. Não passo pezinho de máquina, não, eu passo bem na beiradinha. E eu vou até deixar a linha verde para vocês observarem a costura, tá? Mas quando vocês forem fazer a peça para entregar pro cliente, troca a cor da linha e faz com uma cor do tecido. Ou se for um tecido estampado, com a cor predominante ali, tá? Então, dou um retrocesso, tá? E eu ajeito bem direitinho para ter certeza de que vai ficar a dobra retinha e não vai escapar o tecido.
Olhem só a costurinha, tá? Ó. Dos dois lados, forrinho fechado, necessaire prontinha. Eu vou ajeitar ela aqui. Quero mostrar pra vocês, ó, o acabamento do zíper, tá? Olhem aqui. Deixa eu ver o outro lado, se tá mais... O outro lado tá claro, então, tá com uma parte clara aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, fica um buraquinho aqui, é normal, tá? Ó o meu dedo aqui, ó, tá? Esse buraquinho é normal. Aqui, ó, está aquele acabamento do zíper que a gente costurou antes da montagem. E aqui, ó, é que passa a nossa costura quando a gente fecha. Então, aqui não fica grosseiro, fica com um acabamento bem bonitinho. Então, aqui tá a nossa peça finalizada. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, o detalhezinho de tecido, tá? Que ficou aqui. A parte de trás, ela tá lisa, então, só pra ilustrar pra vocês, ó, se vocês fossem montar a nécessaire sem o detalhe de tecido da frente, ficaria assim. E se aquele mesmo detalhe, se vocês quiserem fazer dos dois lados, também fica bem legal, tá? Aí, só se atentar pra hora de fechar, pra ver se tá batendo certinho os dois aqui, ó, na mesma direção, na mesma altura. Então, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o seu like, tá? Comenta, deixa um comentário pra mim, contando o que achou da aula. É bem importante essa interação de vocês aqui comigo, pra mim saber se vocês estão gostando e me motivar a fazer novos vídeos. Se quiserem comentar também algum pedido de aula, podem ficar à vontade. E se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e não esquece de ativar as notificações. Clica lá no sininho, para sempre que tiver algum conteúdo novo aqui no canal, vocês serem avisados, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula.